Olá pessoal, o Tigrão tá na área, o canal trazendo um monte de conteúdo de RPG pra vocês. É hora do resumo, resenha e review. Vamos falar do Critical Role, episódio número 5 dessa campanha número 3. Vai ter spoilers, então se você não quer receber spoilers, não assiste esse vídeo. Se você não viu o anterior, só clicar aqui em cima pra poder colar lá. Tem também o primeiro vídeo que a gente fez do resumão. Se você tá chegando agora e não conhecia esse resumo do Critical Role. O episódio anterior acabou com eles subindo uma escada e chegando numa sala escura, mal iluminada, um monte de gente em volta que parecia inimigos, e aí um meio-elfo que se aproximou, chegou à frente com a cimitarra na mão, com a cimitarra ameaçando os jogadores. A impressão é que ia ter uma treta danada, mas tinha umas 30 pessoas em volta, então eu já achava que não ia ser combate logo de cara. O match começa o jogo com o meio-elfo perguntando quem é que enviou eles, e falando para eles escolherem as palavras com cuidado, porque senão podia ser pior a situação. Com isso o mestre já dá aquela cara de tipo, calma aí, vamos conversar e vamos tentar desenvolver isso aí no roleplay e não na pancadaria. A Laudina diz que eles estão em busca de alguém que trabalha com os Hubbard Corsairs, e o meio-elfo fala com o grupo em volta, de maneira debochada, se alguém conhece ali os Hubbard Corsairs. Tem umas risadas espalhadas, meio amedrontadoras, tem uma galera mascarada que eles não conseguem ver exatamente quem que é. E aí ele volta a perguntar quem que enviou eles. O episódio já começa tenso nisso, sem aviso direito. Logo depois do resumo, o Matt joga eles direto pra ação. Eu sinto que a interrogação aqui, a palavra-chave é quem enviou vocês. Ele quer saber quem enviou vocês, porque o Lord Asteros falou que não queria que ele fosse relacionado ao grupo, né? Então dá pra sentir que os jogadores ficam meio assim de falar o nome do Lord Asteros, e o Matt tá tentando arrancar isso deles. Pelo menos foi essa impressão que eu tive logo de cara com essa pergunta de quem é que enviou eles, pra ver se eles iam entregar o Lord Asteros. A Imogen fala no nome de Dugger. A Laudina diz abertamente que ele matou, assassinou um amigo deles. Ele diz que quem sabe o Dugger não teve um motivo pra matar o amigo deles. Eles ainda estão bem resistentes, tentando saber quem são essas pessoas que apareceram ali. O Matt erra o roleplay, a frase que o NPC falou, ele confundiu Married e Murdered, como se fosse casar e matar. O mestre profissional também erra, ele pede desculpas, segue a vida, os jogadores riem e vambora, mas é assim mesmo. Se o mestre profissional erra, você que tá em casa nem precisa se preocupar, né, cara? Vai tranquilo. E aí, esse meio-elfo, ele fala que tem um grande problema, que agora os aventureiros, o grupo, sabe aonde é um dos esconderijos dos Hubbard Corsairs. Laudina comemora, tipo, ei, achamos, então são vocês mesmo. E o elfo continua, diz que eles não podem deixar pontas soltas, começa a olhar intensamente para o grupo, rola uma ameaça. Matt diz que eles são meio loucos de sair por aí, aleatoriamente perguntando sobre os Hubbard Corsairs, se eles não sabem o que eles estão fazendo. Imogen diz que tudo bem, já que os Hubbard Corsairs são bonzinhos, são pessoas boas. E aí o meio-elfo pergunta qual é a perspectiva, por que eles acham que os Hubbard Corsairs, que os Corsários são boas pessoas. E aí ela responde que, de acordo com alguém que trabalha com o grupo, eles são pessoas boas. E aí o Matt dá aquele sorrisão, né? De novo, eu acho que ele queria tava tentando arrancar o nome do Lord Asteros. Ele volta a perguntar, então vocês trabalham com alguém. O Ashton dá uma desconversada e diz que mais ou menos, de longe. E o elfo faz uma proposta. Uma proposta meio ameaçadora. Ele fala assim, vamos começar a fazer honestidade. A gente para com as mentiras, ninguém mente, mas para cada mentira vocês perdem um dedo. O Ashton faz uma proposta também, pergunta se ele gostaria de saber o que o Dugger tá fazendo na cidade. Matt diz que sim, ele tá curioso para saber o que o Dugger tá fazendo, mas que isso vinha depois. Primeiro ele tinha que ter certeza. Eles precisavam ter segurança. Então ele apresenta uma proposta meio surpreendente, pelo menos para mim. Ele aponta para Imogen, pro Dorian e pro Ashton e pede que cada um deles fale alguém que eles se importam, de algum ente querido, e essa pessoa vai servir como se fosse um refém. Se os jogadores traírem a confiança deles, esse refém, essa pessoa, ela vai ser eliminada, vai ser morta. Eu achei muito maneiro, é um momento de tensão, os jogadores ficam preocupados, ninguém quer envolver o background de pessoas que gostam, gente da família, numa treta dessa mesmo, porque eles não conhecem esse grupo, não sabem se eles são bonzinhos mesmo. E é uma maneira do mestre responsabilizar os jogadores. O Warren pergunta, e as garantias do grupo, né? E o meio-elfo diz que eles já estão ali, foram eles que falaram que os Hubbard Corsairs são bonzinhos, então eles não precisam de garantia. A Imogen pergunta se o Dugger ainda trabalha com eles, mas aí o elfo insiste para eles manterem a ordem. Calma, primeiro vocês me dão os reféns e depois a gente troca ideia e responde as perguntas. A Imogen é a primeira a falar.
Ela fala Helvin Telmut, o pai dela que vive em Gelvan. O Ashton então pergunta em tom de piada, né? O quanto que ele precisa gostar dessa pessoa pra falar. O Manuel Elf diz que ele precisa aceitar. Então ele responde o Fred Cutgrass, que mora na Crooked House. Fred Cutgrass agradece com carinho, achando fofinho, não entendendo que se alguma coisa der errada, o pescoço dele é que roda. O Dorian diz que todos que importam pra ele estão na sala. E o Elf diz então que vai precisar de mais alguém. Aponta pra Laudna. Ela diz que é mais ou menos a mesma coisa, que não tem ninguém lá fora. Farney diz que ela mesma pode ser a ser refém. Mas aí o meu Elf fala que não pode ser assim, que tem que ser alguém de fora, que não é assim que funciona. Matt pede um teste de persuasão, a Laudna tira 22, a Farney tira 15. E aí o meio elfo desiste, ele se apresenta, ele aceita só 2 mesmo, ele diz que o nome dele é Yash Mangal. Achei que o Matt se enrolou um pouco aí, porque bem ou mal ele só ficou com um refém sendo o pai da Imogen. Fred Cutgrass também faz parte do grupo. De qualquer forma já é a 1, então eu acho que tudo bem, o Matt queria dar sequência no jogo. A Imogen insiste se o Duggar ainda trabalha com eles. Yash explica que não, que o Duggar já saiu do grupo. E o Yash explica que há 6 meses atrás ele desapareceu, ficou algumas semanas fora, desaparecido. Eles até acharam que ele tinha sido capturado, mas depois ele voltou, mas ele estava esquisito, com uma aparência meio estranha, parecia que estava doente. Eles começaram a fazer muitas perguntas, e aí o Duggar acabou se sentindo mal e saiu do grupo. Fred Cutgrass pergunta se é de boa alguém sair da organização. E o Elf responde que eles mantêm certa vigilância, que eles estavam de olho no Duggar. Imediatamente a Imogen pergunta se eles sabem aonde que o Duggar tá. E ele responde que sim, entre a casa dele e a taverna, o Airy Lantern, que onde os jogadores lutaram. Ele diz que a casa do Duggar é no Core Spire, na parte principal da cidade. O Orin pergunta de maneira meio seca e diz que eles precisam encontrar o Duggar, se isso seria um problema para os corsários. O Meio-Elf diz que não, que ele já saiu, e se ele está apresentando um comportamento problemático, eles podem fazer o que quiserem com o Duggar. Fred Cutgrass traz que o Duggar pode de repente manchar o nome dos corsários. E o Yash confirma que eles não querem essa associação ruim com o Duggar. A Imogen diz que gostaria de manter um bom relacionamento com os Robert Corsairs, manter amizade, e o Ashton diz que eles estavam dispostos a trabalhar com o grupo. E nessa hora o mestre aproveita para trazer o assunto anterior à tona, com quem eles estavam trabalhando, esperando que o grupo fale, mas o grupo desconversa, Imogen diz que ele é dos bonzinhos também, e o Dorian encerra o assunto perguntando aonde que o Duggar mora exatamente. Responde que o Duggar mora na casa ao norte de Vidum Devar, e descreve como simples, madeira azulada, de pedra no nível 12 mais à direita. Essa é a informação que o mestre queria dar desde o início, né? A sequência do jogo, é para onde os jogadores têm que ir agora. Queria eu descrever com a precisão que o Matt tem, é uma coisa que eu vou treinar aí como mestre, porque ele descreve com uma precisão, com uma beleza e com um nível de detalhes impressionante. Eu tenho maior dificuldade para descrever localização, endereços nesses jogos medievais, porque de repente não tem nome de rua e tudo mais, e o Matt descreveu com precisão, foi muito maneiro. Orin diz que eles estão fazendo um favor para os corsários, indo atrás do Duggar, porque o Duggar pode manchar a imagem deles, e o meio elfo diz que se isso for verdade, eles fizerem um bom trabalho, a amizade entre eles continua, e quem sabe no futuro eles não podem trabalhar juntos. A Farney pede licença para ter uma conversa com o grupo. Ela quer saber se eles devem falar sobre Lord Esteros para os Robert Corsairs, porque o Lord Esteros tinha pedido para falar bem dele. Só que ficou aquela dúvida, porque antes ele tinha falado para não revelar a ligação deles, então fica uma dúvida. O Matt fica de olho no que eles estão conversando, porque bem ou mal eles estão à frente do grupo. O grupo, esses Robert Corsairs, estão escutando eles falarem. Então o Dorian, ele bate com a língua nos dentes. Ele fala sem querer o nome do Lord Esteros. Dá pra ver o sorriso do mestre. Olha lá ele, quando o nome do Lord Esteros é falado. Eu tenho quase certeza que isso pode ser cobrado, entre aspas, lá na frente. O grupo então decide ir embora. O Matt descreve uma pessoa do lado do Yash sussurrando algo no ouvido dele. Ele desconversa, finge que não estava prestando atenção, e eu tenho a sensação, de novo, que essa era a conexão que o mestre o tempo todo estava querendo fazer entre o Lord Esteros e o grupo. A Imogen pergunta o que eles devem fazer se eles tiverem alguma informação importante para passar para os Robert Corsairs, e o Yash responde que eles podem ir ali mesmo, mas usar outra senha, outra frase. Algo do tipo, a gente veio para afrouxar a corda ou afrouxar a armadilha. O grupo agora tem uma pista direta, eles falam de ir até a casa do Duggar, mas o Ashton puxa o assunto de comprar poções de cura. E o Ashton fala de uma boa loja de uma pessoa chamada Mawa. A Imogen acaba perguntando numa barraquinha que tá do lado, aonde que isso se encontrava, porque o Ashton não sabia exatamente onde era. Cara, e aí o mestre puxa uma descrição super detalhada do carrinho, da
senhora que estava vendendo, ele tinha até uma voz para fazer o roleplay dela. Fiquei me imaginando se ele tinha planejado o tempo todo a conversa com essa mercadora ou se ele inventou isso tudo na hora, porque foi muito detalhado, absurdo de maneiro. A Imogen compra uma bolsa de couro e pergunta para a senhora sobre a Malwa. A senhora parecia conhecer, mas dava a impressão que tinha um certo rancor dela. E a Laudina faz um teste de intuição, tirando um 14. O mestre vai lá e fala um sussurro na orelha dela. A senhora diz que eles poderiam comprar poções ali mesmo no Elder's Post. E aí, quando o grupo concorda, ela fecha o carrinho dela e começa a levar eles até esse vendedor, até esse mercador. A Imogen lê a mente dela e percebe que ela realmente não gosta da Malwa. Logo depois ela percebe que a senhora tá pensando em ganhar uma comissão se o grupo fechar o acordo com esse comerciante amigo dela chamado Advik. E dá pra ver a cara do grupo quando o mestre planta esse nome, planta essa informação, porque Advik é o nome do amigo do Washington, que ele não se dava muito bem. E aí fica todo mundo com a cara deles. Sobre o Advik, ficou uma situação muito legal. O Matt é muito bom de plantar esse tipo de coisa no meio do diálogo, no meio da conversa, do nada, meio que forçando o encontro com o Advik. Lá atrás, no outro episódio, eu tinha falado que eu senti que o mestre queria colocar o Ashton de frente com o Advik. É alguém que o Ashton tem uma treta passada, é do background dele, da história dele, e o mestre tirou esse NPC exclusivamente para pegar a mão dos jogadores e levarem até o Advik. Ele aproveitou a leitura de pensamento da Imogen para jogar essa pista e puxar esse jogo. Muito bem construído de modo geral pelo mestre. Talvez ele não tivesse planejado exatamente assim, só o NPC para indicar os jogadores até o local, mas ele usou a deixa da leitura de pensamento e funcionou de maneira perfeita. A Imogen pede um tempo para a senhora para conversar com os amigos e ela pergunta diretamente para o Ashton se tem algum problema falar com o Advik, que era o amigo dele, mas que ele não parecia estar muito confortável. O Ashton diz que não, que resolve pagar para ver o que isso vai desenrolar, para ver o que vai acontecer. A Imogen tá com medo dessa treta entre os dois prejudicar o grupo, de repente ele cobrar mais ou ter algum problema, uma luta, uma briga. Eu não sei se o Ashton resolveu pagar para ver e deixar rolar, se ele sentiu que o mestre queria forçar esse encontro. Sei que ele pagou para ver e os jogadores foram até a venda do Advik. Beth descreve a loja, ela tem uma grande placa na entrada, um nome pomposo, curiosidades e coleções errantes de Advik. Ele é um homem com cabelo longo, preso no rabo de cavalo, tem um bigode fino, barba fina e usa umas roupas pomposas. O tempo todo o Ashton tá com a cara de bunda e me deixou curioso pra saber o que ia desenrolar desse encontro. Ele falou que ele ia ficar mais atrás, meio escondido. Matt faz o roleplay pomposo do mercador, falando e chamando os aventureiros, perguntando o que eles precisavam. E aí eles dizem que estão atrás de poção de cura. E aí a galera pede teste de intuição pra tentar ver se ele tá mentindo ou não. O Orin tira um 16, o Ashton tira só um 7. O mestre vai lá, vai na orelha do Orin e conta alguma coisa pra ele que não foi, de certa forma, revelada. A gente não sabe o que ele contou. Fred Cutgrass pergunta quanto que as poções curam, né? E pela primeira vez o Advik parece ter notado o Ashton. O mestre acusa que notou o Ashton, que viu que ele tava por ali. E aí dá pra ver a careta a careta dele. Ele não sabe direito o que vai acontecer. Diz que vai fazer um desconto pro Ashton especial e que as poções custam 115 moedas de ouro. O Ashton cumprimenta o Advik, já que tava vendo ele ali de qualquer maneira. Ele diz que tá ajudando esse pessoal. Pergunta se ele tem alguma coisa especial na parte dos fundos. Matt pede um teste de persuasão com vantagem, ele tira um 13, o Advik diz que ele pode ter algumas coisas, e aí apresenta de forma majestosa 2 pedras, né, são Sending Stones, pedras de mensagem. O grupo investiga um pouco aquelas pedras, elas parecem ser verdadeiras, funcionam, Varney consegue um 15 num teste de medicina, descobrindo que aquelas poções são realmente de cura. A Imogen coloca na negociação as pedras de mensagem também, pede um desconto que o mestre fala que seriam 650 moedas de ouro. Um ótimo desconto por um total de 760, vai pagar 650 só. O grupo concorda, cada um dá a sua parte e eles conseguem concluir esse negócio levando 4 poções e mais as pedras de mensagem. Eles se despedem, o grupo começa a perguntar pro Ashton qual o problema que ele tem com o Advik, já que o Advik pareceu tão legal. E aí o Ashton explica que ele faz muitos trabalhos pela cidade, ajuda muitas pessoas e tem um certo trabalho desse que ele fez que pode prejudicar o Advik. Mas que pelo jeito o Advik ainda não viu, não escutou, não tá sabendo disso, porque ele realmente foi legal. Com as compras feitas, eles partem para o local onde o Duggar mora. Fazem uma avaliação inicial no lugar, a Imogen tira um 19 no teste de percepção. O mestre descreve com detalhes o lugar, indicando que é ali mesmo. A Imogen aponta para o pessoal, descrevendo para eles aonde é a casa do Duggar.
Eles decidem bater na porta com magia e depois se esconder. Imogen e Oren fazem isso, mas não vem ninguém olhar, não tem ninguém ali aparentemente na casa. O Oren pede que eles esperem até o anoitecer para que a galera que faz patrulha na cidade não vejam eles. A Imogen vai até próxima tentando perceber a presença de alguém. Não percebe ninguém, mas ela sente um cheiro muito ruim, um cheiro esquisito. Eles decidem entrar na casa, a Farne se transforma num rato, mas ela mesmo pequenininha não consegue passar embaixo, fica meio presa ali, com a cabeça presa embaixo. O Ashton falha num teste para abrir a fechadura, tenta de novo, o mestre avisa que o número alvo vai ser maior, ele rola um 22 e consegue abrir a fechadura. Foi tudo na hora, tudo muito rápido, porque o mestre estava descrevendo um membro da patrulha da cidade, vindo naqueles pássaros grandes, gigantes, com cabeça de cachorro. Era justamente o que o Oren tava com medo, e dá pra ver ele botando a mão na cabeça ali, meio que, ah, meu Deus, era justamente isso que eu temia. Dá pra ver ele ali preocupado. O grupo inteiro se apressa, eles entram na casa, o Ashton na hora faz um Pass Without a Trace, aquela magia que dá mais 10 em teste de furtividade, e todo mundo consegue bons resultados, fechando a porta e aguardando que a criatura fosse embora. A Imogen faz ali as luzes dela, o Dancing Lights, começa a iluminar, dá pra ver que o lugar tá todo coberto por uma gosma sinistra, meio translúcida, gosmenta e grudenta. O Matt descreve todo o interior coberto por essa substância, os móveis que estão jogados e caídos, as paredes, o teto, tá tudo com essa gosma sinistra. Eles começam a procurar por passagens secretas, Fat Cutgrass tira um 22 na investigação, descobre que tem uma passagem escondida atrás da estante, é um buraco pequeno, muito parecido com aqueles que eles viram na taverna, que os Shade Creepers passam. Farne, que ainda estava transformada num rato, ela entra no túnel, avança por uns 30 pés e depois vê que o túnel começa a descer. Matt pede um teste de percepção, ela tira um 15 e ela começa a escutar o barulho de alguma criatura se aproximando. Imediatamente ela começa a voltar e o grupo começa a se preparar para o combate. E aí o Matt descreve saindo do buraco a cara do anão, mas ele tá numa forma esquisita, com os braços para trás, e assim que ele sai do buraco, o braço dele volta ao normal, ele volta a ser aquela figura de anão, e é a cara do Duggar sinistra, tudo coberto naquela gosma, mas o Matt apresenta ele como se ele tivesse sido outra criatura, e agora que ele saiu do buraco, e dá pra ver que é o Duggar. Eu particularmente teria feito a cena um pouco diferente, acho que era uma oportunidade muito boa pra botar o medo no coração da Farne, que tava no buraco, e a criatura vindo, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Eu diria pra ela que ela vê atrás esse monstro, esse rosto vindo, chegando cada vez mais perto. Acho que era uma oportunidade boa pra botar um medo ali na Farne e fazer uma cena legal, mais amedrontadora. Matt faz o intervalo entre esse momento, e aí depois do intervalo ele vem com iniciativa e vai buscar o cenário. Acho que ele podia ter aproveitado o intervalo para botar o cenário, botar as miniaturas e depois cobrir com um pano. Acho que teria dado uma dinâmica um pouquinho melhor. O Duggar é um oponente perigoso, ele tem 4 ataques, ele pode focar e derrubar um personagem rapidamente se pegar mano a mano, né? Começa a sair Shade Creepers dos buracos da parede, buraco que eles não tinham identificado antes, e o combate parece ser difícil, porque o Duggar mais os Shade Creepers começam a atacar, a Imogen já toma um crítico do Shade Creeper, deixando ela só com 2 pontos de vida logo de cara, no início do combate. Porradaria começa a comer, Fat Cutgrass faz um comando interessante pro Duggar, ele manda um alfabetizar-se! Ou algo desse tipo. Isso foi muito bom, porque tirou uma ação inteira do turno do Duggar. Criaturas assim que tem muitos ataques, esse tipo de controle de grupo é muito efetivo. Ele perde 4 ataques, a gente acabou de falar que é um movimento muito perigoso. Tem uma outra sacanagem que o mestre colocou para dificultar o terreno e a movimentação dos jogadores. Alguns pontos do combate, eles ficam grudados e precisam de um teste de força para poder realmente se movimentar. O Duggar usa uma reação chamada avanço escorregadio. Permite que ele se movimente sem tomar ataque de oportunidade. Isso é muito legal porque deixa o monstro do Matt com a possibilidade de se mover facilmente pelo lugar, pelo combate, ajuda muito a se posicionar, principalmente quando você tem um grupo muito cheio, muito lotado como é dos Critical Role. O grupo todo acaba focando o inimigo principal, meio que ignora os Shade Creepers. O problema disso é que os Shade Creepers batem muito doído. O Oren cede um ataque de oportunidade, um Shade Creeper castiga ele, mas ele desfere o ataque no Duggar. E o mestre descreve que quando pega
meio nas costas assim, o Dugger abaixa e sai, pula um Shade Creeper das costas do Dugger. Nasceu do Dugger um Shade Creeper no meio do combate. A luta continua, o Matt introduz que parece ser uma mecânica nova de combinação de ataques entre o grupo. A Imogen combina o ataque dela com o ataque da Farne. Eu particularmente não entendi direito, porque a Farne errou o ataque, a Imogen não precisou rolar. Só sei que eles soltaram o dano, a descrição foi bonita, foi maneira. É um efeito muito legal. E é curioso, porque a gente no Pact of Dragons tá fazendo uma mecânica de combo que vai funcionar com algumas classes, trazendo uma interação entre os jogadores. Tô falando aqui já, estamos fazendo combo pro Pact of Dragons. Não tô copiando do Matt não, hein? Independente disso, o Dugger se mostrou um oponente, mais uma vez, muito perigoso. O Matt preparou ele direitinho, ele faz um movimento importante, ele cospe gosma em área, afetando 4 jogadores, deu bastante dano, ele ia ter que atacar com desvantagem. Em vez de atacar com desvantagem, ele cuspiu essa gosma. A Farne toma mais um crítico do Shade Creepers, toma muito dano, são 4d6 de necrótico, mais o ataque normal, piercing, né, perfurante. E ela é a primeira pessoa na campanha a fazer um Death Save, um teste contra a morte. Falha nesse, e se ela tiver mais 2 falhas, ela morre, já era pra Farne. Isso é perigoso, porque se algum Shade Creeper morrer em volta dela, dá dano em área, e aí ela pode ir embora. O Ashton fala isso, pra não matar nenhum Shade Creeper perto dela. Farne não fica caída muito tempo, porque o Fret Cutgrass usa um Healing Word nível 2, tira ela do perigo. E aí o Dorian dá o golpe final, ele usa um Thunder Wave, que pega o Dugger e um Shade Creeper, dá bastante dano, 15 de dano, se eu bem me lembro, numa magia só. Matt pede para ele descrever como é que foi aqui, o grupo comemora bastante. O problema é que eles ainda precisam lidar com o resto dos Shade Creepers. A Imogen é atacada por 2 criaturas. A primeira delas derruba, bota ela inconsciente, e a segunda sobe em cima, vai batendo, o que são 2 falhas no teste contra a morte. O Oren corre, dá uma poçãozinha na boca dela, tira ela do perigo iminente, enquanto o grupo vai matando os outros Shade Creepers que estão por ali. Esses Shade Creepers, quando morrem, eles explodem, quem tá em volta toma dano. O Matt aumentou esse dano. Nesse combate foi 1d6 de dano, se passasse tomava metade. Fret Cutgrass também caiu inconsciente por um desses danos do Shade Creeper. No total foram 3 jogadores que acabaram caindo inconscientes, e os jogadores começaram a fechar os buracos nas paredes para poder evitar que os Shade Creepers continuassem saindo. E aí finalmente o mestre descreve a tranquilidade, né? As criaturas pararam de tentar avançar, de chegar, eles ficam ali debatendo o que eles podem fazer na sequência, se eles descansam um pouco, se eles vão direto sair. Eles coletam um pouco dessa gosma com os frascos das poções que eles usaram, vão buscando por itens, investigam o corpo do Dugger, que também explodiu no meio do combate, e as armas ficaram, o Oren pega as armas deles, pegam algumas moedas, poucas moedas na bolsa. Eles não conseguiram encontrar muita coisa no lugar, eles ficaram com a sensação de que tinha algo mais a fazer ali, mas eles não encontraram nada, não tinham outras pistas, e eles não queriam entrar no buraco, nem podiam passar por aquele buraco apertado. E o grupo todo vai embora e vai direto no Lord Asteros para poder falar tanto dos Rubber Corsairs quanto da luta contra o Dugger. Lord Asteros recebe eles numa boa, informa que o corpo do Bertrand já foi despachado para Whitestone. O grupo fala do combate, apresenta aquela gosma. Senti que o Matt ficou meio assim no que dizer, qual passo dar na sequência. Estava avaliando tudo que os jogadores falaram e como o jogo podia continuar. Ele acaba dizendo que vai investigar aqui e ali, e que ele volta para os jogadores quando tiver algumas respostas. Ele deixa também um saco grande de moedas para os jogadores, pagamento por uma recompensa por terem pegado o assassino do Bertrand. É uma maneira do Matt dar ouro para os jogadores, 1000 moedas de ouro, bastante ouro para eles. Também diz para o Oren que conseguiu o contato e que vai marcar uma audiência com o Oshad, que é a pessoa que o Oren tá buscando, é a história do Oren. Eu ainda fico meio assim, se no próximo episódio não vai vir essa audiência logo de cara. E quem sabe esse Oshad não é o personagem do Travis. Lord Asteros meio que manda os jogadores ir embora, sugerem que eles descansem e comemorem. Os jogadores vão pra taverna, pro Spy by Fire, e o mestre termina o jogo, diz que não vai ter mais nada na noite, que eles podem fazer um long rest, e informa que eles pegaram o nível 4. É a primeira vez que eu, particularmente, tô vendo eles passarem de nível. Eles rolaram hit points na hora ali. Matt foi passando um por um, o Ashton tirou 12, ele tá com muito hit point. Já a Loud e a Imogen tiraram 2 no D6, vão ficar com menos ponto de vida, já tem pouco por causa da classe. De modo geral, o resto foi mais ou menos na média. E com isso, o jogo termina. Foi uma noite cheia, os jogadores fizeram muita coisa. Teve contato com o Rubber Corsair, compraram poções, encontraram com o comerciante. De certa forma, adiantou a história do Ashton com esse Advic. Depois eles tiveram a luta inteira com o Dugger, e foi uma ótima hora para o mestre parar, vai poder pensar melhor qual o próximo caminho, para onde ele quer direcionar o próximo episódio. Aparentemente tem muita coisa acontecendo. O que transformou o Dugger naquela criatura? Será que ele está trabalhando para alguém?
Ou foi só um acidente? Será que tem um plano maior por trás de tudo? Eu acho que é uma construção muito boa pra ser só isso. Provavelmente os jogadores vão ter que investigar mais e mais atrás, e tem todo um plano, talvez até pra cidade inteira. O combate foi bem tenso, foi perigoso, como eu falei, 4 ataques, mas as criaturas em volta, elas batiam muito pesado. E ainda tem a explosão numa área fechada que eles estavam lutando. Você imagina que explode uma criatura, com o dano dela morre do lado, então dano de 2, 3 criaturas em volta explodindo. Era uma situação perigosa. Como eu falei, 3 jogadores foram a 0 ponto de vida. A Imogen chegou a ficar um teste de morte de realmente perder o personagem. O lance é que esse grupo tem muita cura, então o mestre vai ter que cada vez mais buscar maneiras criativas de ameaçar. Gostei bastante do Dugger, ele tinha reação, ele explodia quando morria, tinha dano em área. Então o match já tá partindo pro chefe dele nos novos modelos dos monstros de Dungeons & Dragons que devem vir mais poderosos. A situação do combate, o ambiente também foi muito legal, com esses lugares que agarravam, seguravam os jogadores presos, e mais ainda uma mini missão deles terem que fechar os buracos para impedir que novos Shade Creepers aparecessem pro combate. Tudo isso fez essa luta com o assassino do Bertrand muito legal, memorável, épica. Acho que os jogadores tiveram um momento maneiro. Eu me diverti bastante assistindo. E com isso, meus amigos, a gente vai encerrando nosso resumo, resenha e review Triple R aqui do Gruntar no episódio 5 do Critical Role. Se você gostou, já mete o dedo lá no like. Cuidado com a maldição da mão peluda, ela pode esbarrar nos seus dados e você nunca mais tira um dado bom. Tem que dar um like pra evitar a maldição, hein? Vou deixar aqui pra vocês cortes do RPG dos streamers. É um jogo muito maneiro que a gente faz. Fizemos um vídeo só com os cortes, momentos mais legais pra você ver se você gosta da campanha. E por falar em campanha, tem também Mirage Midraite do outro lado, que é a campanha de Pact of Dragons. Lá eu já trago esses monstros com detalhes, com ações, com reações, coisas diferentes, bem diferentes dos monstros padrões do D&D. Vai na campanha que ela tá muito maneira também. Dito tudo isso, muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham curtido. Manda esse vídeo para algum amigo seu, quem sabe ele não gosta de acompanhar o Critical Role, com os resumos em português. Eu vou ficando por aqui e vocês ficam com o meu grande abraço. Valeu, galera!